Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Não, gente? Não? Estão todos bem? Bem mesmo? É que nós já vamos orar por alguns enfermos. Não custa a gente botar mais uns... Entendeu? A gente pode orar. Tranquilo. Gente, nós estamos numa série sobre Jesus, mas antes eu quero que a gente ore por alguns enfermos, algumas crianças essa noite. De ontem para cá, resolveram brincar de O Exorcista. Poucos olharam, né? Eu sei. Vocês não veem a cena, não sabem a cena, né? Enfim, resolveram brincar essa noite. Por exemplo, a Paloma estava contando que as crianças lá estavam vomitando, daí ela tirou o colchão, porque estava estragado. Enfim, botou sentadinho no sofá. Foi no sofá. Então, cada cômodo da casa agora está prejudicado. Vamos orar, gente? Os do Kennedy também voltaram agora. No momento que a Alice está começando a se aquietar, daí ela passa por isso. O que é melhor, a Alice agitada ou a Alice doente? Ela estava começando a se aquietar agora. Daí vem uma agitação forçada aí. Vamos orar, gente? Vamos orar mesmo? Inclina tua cabeça aí. São nossos irmãos. Nós amamos crianças e ver os nossos filhos assim nos incomoda. Pai, nós queremos, neste momento, chegar na Tua presença, Senhor, e rogar a Ti cura física. Nós temos, de novo, alguns irmãos que estão enfermos, provavelmente seja virose, mas ainda assim, Senhor, isso nos incomoda, isso nos deixa incomodados, ansiosos, e nós queremos que Tu intervenha neste momento, trazendo cura aos nossos irmãos. Abençoe, Senhor, os filhos do Kennedy, os do Francisco. Abençoe, Senhor, cada irmão, irmã, os nossos irmãozinhos, as crianças que estão enfermos. Impeça aqueles, Senhor, que estão sãos de ficarem doentes. Aumenta a imunidade. Faz com que fiquem bem, nós te pedimos. Para a glória do Teu nome, para testemunho do Teu poder e para o bem-estar dos nossos irmãos. Eu aproveito e peço também pela Ruth, nossa bebê. Ontem também tivemos que levá-la no médico. Ela pegou um resfriado, estava bem incomodada, com febre, e eu peço a cura sobre ela também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus cura, Ele ainda cura, e a gente confia que Ele faz isso, ainda hoje, e é por isso que a gente pede. Nós pedimos por cura. Sempre que tu for orar por alguém, um detalhe, geralmente eu esqueço de falar aqui, nós temos óleo de unção, sempre que tu estiver enfermo aqui, precisar, no momento da ceia, peça ao pastor Daniel, alguém, a gente vai orar por você com óleo de unção, senão no final do culto, ok? Nós cremos que Jesus cura e nós pedimos por cura. Gente, eu quero iniciar falando para vocês que eu estou muito ansioso, eu estou numa expectativa enorme, porque daqui 9 dias, exatamente, é o meu aniversário. Cara, eu fico imaginando a quantidade de presentes que vocês vão trazer para mim domingo que vem, sabe? Aquela multidão, assim, aquela montanha de presentes, vale presente, e eu fico, na minha mente, eu fico imaginando, assim, o que virá, sabe? Eu fico imaginando, porque isso para mim causa muita expectativa. Porque, não é se virá, entendeu? É o que virá. Agora, tem uma expectativa muito maior que a Bíblia nos apresenta, e Jesus é esse cara que foi aguardado. E a pergunta que eu quero responder hoje é: Jesus era esperado mesmo? Ele era de fato aguardado? Por que Jesus, o homem Jesus, era esperado ou não? Quem era esse cara, o Messias, aquele que disse ser o Messias para a mulher lá no Poço de Jacó? E muitas vezes a gente pode perder um pouco de expectativa, perder de perspectiva o fato da importância de Jesus ser aguardado. Por que isso é importante? O que muda? E eu quero que a gente veja isso hoje. Então, Jesus, ele era esperado, sim ou não? Sim. Vamos ler um texto? Abre aí, João. Evangelho de João. Capítulo 1, primeiro capítulo.
Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 até o 31. Acharam, hein? Vamos lá? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis, presta atenção nesse termo aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João Batista está apresentando aqui alguém que já era aguardado, por isso que ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo: sabe aquele que tu esperava? Sabe aquele que o povo aguardava? Sabe aquele prometido? Eis ele aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a questão é, Jesus era aguardado? Sim. Mas aí surgem outras questões. Por exemplo, se Jesus era de fato aguardado, por que ele foi rejeitado? O próprio João, na continuação aqui, ou melhor, antes disso, ele fala que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Nós vimos aqui, semana retrasada, no primeiro sermão da série, que Jesus, o homem Jesus, ele foi morto por quê? Pelo pecado de blasfêmia, porque ele dizia ser Deus. Ele era aguardado, mas ele foi rejeitado. Alguns o aguardavam com grande expectativa. Outros, quando o viram, o rejeitaram. Por que isso aconteceu? Por que Jesus foi tratado desse jeito? Se Jesus era de fato esperado, como que o povo vivia, então, sem aguardar ou sem crer nessas promessas? Como que o povo vivia? No que eles estavam envolvidos? Qual era a rotina deles? O que acontecia que eles não aguardavam com expectativa, com anseio? Jesus era aguardado, sim. Mas como que perdeu-se essa noção de quando ele viria? E será que a gente não vive assim hoje? Porque a Bíblia diz que ele vai vir. Ele vai voltar. Agora, como que a gente vive os nossos dias? Como que a gente vive o nosso dia a dia? A tua rotina inclui uma expectativa pelo retorno de Jesus? Ela inclui, na tua agenda, tem uma ardente expectativa por ver o teu Senhor? Por ver Jesus descendo nas nuvens? Ou não? Falei que esses dias, se tu ouve um estouro, sabe? Uma explosão, algum barulho grande, o que tu faz? Tu corre para te esconder ou corre para olhar se foi alguma batida, algum transformador que estourou? Em algum momento tu olha para o céu para ver se não é o teu Senhor que está voltando? Então, nós temos que lidar com algumas questões. E eu quero que a gente entenda duas formas como o povo aguardava Jesus, ou deveria aguardar Jesus. Ok? Em primeiro lugar, nas promessas aos patriarcas. Deus foi bem enfático ao lidar com os patriarcas e revelar a eles algumas coisas que deveriam acontecer, mormente, de forma mais especial, Abraão. Quando Deus chama Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus chama ele, mas junto do chamado faz algumas promessas. E aqui vocês têm que prestar bastante atenção, porque nessas promessas que incluem os patriarcas, vai ter 4 coisas que são de extrema importância para a vinda de Jesus, que faz com que aumente o anseio pela vinda do Messias, ok? São 4 coisas. Primeira delas, uma bênção, ou melhor, a semente. Deus promete uma semente. Lembra no jardim? Adão e Eva pecam. Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor. Deus vem até eles. Adão, onde tu está? Senhor, eu comi do fruto que tu disse para não comer. Por que, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Eva, o que tu fez, Eva? Por que isso? Senhor, a serpente que me enganou. Deus fala o que para Eva? Ou melhor, para Eva não, para a serpente. Versículo 16, né? 15 e 16, Deus está falando para a serpente e ele diz assim, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que pisaria a cabeça da serpente. Quando Deus está falando a mulher ali, ele está prometendo uma semente.
Ele está dizendo que da semente da mulher viria alguém. E é importante tu pegar isso aqui, tu não perder de cena esse pequeno detalhe. Deus está prometendo a semente da mulher. Isso aqui é de extrema importância. 4.000 anos antes, ou estima-se em torno disso, 4.000 antes de Cristo, Deus prometeu que viria uma semente. Alguém viria, nascido da mulher, e que iria pisar a serpente. Iria derrotar aquela que havia enganado o homem, a mulher, e mentido ao homem, fazendo com que ele optasse pela mentira. 4.000 antes de Cristo, Deus vem até a mulher e diz a ela: porém inimizade entre você... Deus vem até a serpente, e diz a ela: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou a semente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Passam-se 2.000 anos, mais ou menos, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão do meio da terra dele, e dentre as promessas que Deus faz a Abraão, a promessa da semente está inclusa. Deus continua mantendo aquela promessa. Versículo 5 ao 7 de Gênesis 17 diz assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, ou da sua semente. Deus continua mantendo aquela promessa. E o mais importante nisso é o quê? Quando Deus chama Abraão, o patriarca, o nosso pai na fé, pai do povo judeu, que os islâmicos vão dizer que é dele também, ok? Tem 3 religiões que dizem que Abraão é pai deles. Está aí agora. O cara é pai de muitos mesmo, né? Deus estava certo. Deus chama ele, só que nessa promessa a Abraão, Deus mantém a promessa da semente, e ele vai incluir outras, que são os outros 3 fatores que eu disse para vocês. Primeiro deles, semente. Está entendendo? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente vê que Jesus era esperado, porque haveria de vir alguém que pisaria a cabeça da serpente. Haveria de ver alguém prometido por Deus, que seria a semente da mulher, alguém nascido de mulher. Mateus capítulo 1, versículos 1 ao 17 mostra esse cumprimento para nós. Jesus era aguardado. Mateus, quando está registrando o Evangelho, versículos 1 ao 17 do primeiro capítulo, mostra para nós que aquele nascido de mulher, a semente da mulher, prometido a Eva, quando Deus fala para a serpente, prometido a Abraão, quando promete a descendência, é Jesus. Jesus era aguardado e ele veio cumprir essa promessa da semente. Mas tem outro fator, que é o fator da terra. Quando Deus chama Abraão, 2.000 antes de Cristo, ele diz assim: o Senhor apareceu a Abraão, Gênesis 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Depois, 5 capítulos depois, Gênesis 17 diz: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Presta atenção nisso aqui, não perde, não dispersa teu pensamento. Por que isso é importante? Porque Deus iniciou o mundo, Ele criou o mundo, e Ele inicia a expansão do seu reino num jardim. O jardim deveria ser um grande templo no qual abrangeria toda a terra, ok? Entendido? Quando o homem falha nisso, Deus conserta a relação dele com o homem, mantendo um local de adoração. Presta atenção nisso aqui. Por isso que geralmente quando tu ler a palavra de Deus, tu vai ver que onde há uma tenda sendo montado, foi oferecido sacrifício a Deus. Presta atenção. Abraão faz isso, Noé faz isso, Abraão faz isso, Isaac faz isso, Jacó faz isso. Tu vai ver que quando algum deles para em algum lugar, monta sua tenda e constrói um altar. O que é isso? É Deus continuando a sua relação, porém agora com o pecado. Agora tem um pecado e Deus precisa se relacionar, força de expressão. E Deus vai se relacionar com o homem, só que ele precisa agora achar uma forma, porque o homem não é capaz, é Deus quem dá o primeiro passo. Deus vai achar uma forma de se relacionar com o homem,
Só que ele tem que tratar a situação do pecado. Por isso há altares sendo construídos. Quando Deus chama Abraão, Abraão chega numa terra. E naquela terra ali, Abraão é chamado a sacrificar alguém, lembra? Sim ou não? Sim ou não? Abraão chamado, Deus manda ele sacrificar o filho dele, Isaque. Naquela terra ali. E Deus continua prometendo a terra, por quê? Porque a terra prometida, a terra de Israel, seria o local de onde Deus expandiria o seu reino. O reino de Israel, que era o reino de Deus, um reino teocrático, deveria levar adiante. Por isso que os profetas vão dizer, o próprio Pentateuco vai dizer que Israel deveria anunciar às nações as grandezas de Deus. Tá entendendo, gente? Tá pegando o raciocínio? Por isso que a terra era muito importante. A terra era de extrema importância. A terra, para o povo, representava segurança, estabilidade. Nós tivemos a série Malaquias, lembram? O que aconteceu? O reino foi para o exílio. O reino foi desmanchado, o povo foi para o exílio. Eles voltaram, a terra estava devastada. Aquilo ali representava insegurança. Por que Neemias volta para Jerusalém? Para reconstruir os muros. Porque aquilo ali geraria segurança. A terra é algo de extrema importância, porque o povo deixaria de ser nômade, não estaria mais andando, perambulando por aí. Eles teriam um local fixo, eles teriam um CEP, residência fixa. Haveria pais deixando terra para os filhos, herança. Está entendendo? Isso é muito importante. Agora, como que a gente vê o cumprimento disso aqui? Hebreus capítulo 11 diz para nós que Abraão, ele viu e creu, mas ele não esperou somente aquela terra. Por quê? Porque Hebreus diz para nós que ele aguardava uma cidade construída não por mão de homens, mas a cidade construída pelo Senhor. Jesus vem e agora ele vai dizer assim, o importante não é essa terra aqui. Lembram? A mulher do poço de Jacó? Aonde que a gente adora a Deus? Aqui ou em Jerusalém? E Jesus fala o que para ela? Não é mais nesse monte, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Agora importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque toda a terra é de Deus. E onde estiver um adorador de Deus, ali Deus está. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Jesus era aguardado por quê? Porque ele manteria a promessa e expandiria a promessa de uma terra para o seu povo. E mais, a promessa continua, porque nós também, assim como Abraão, aguardamos. Paulo diz que nós aguardamos a Jerusalém celestial. Nós aguardamos isso. Em terceiro lugar, havia uma promessa de bênção. Quando Abraão é chamado, Deus dá a ele a promessa de uma bênção. Ainda, Gênesis 12, Deus diz assim a Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso aqui? Primeiro de tudo, Abraão é o nosso pai na fé, ok? Ele é o representante, ele é o cabeça no que tange a fé. Quando o assunto é fé, nós temos um cabeça, nós temos alguém que é nosso pai, é Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão foi justificado quando creu no Senhor. Deus está dizendo assim: abençoarei aqueles que te abençoarem. Em você serão benditas. Por que em você? Porque não há alguém que creia fora da descendência de Abraão. Está entendendo? Todos os que creem, todos que confessam Jesus, todos que têm relacionamento com o Senhor, são filhos de Abraão. Por isso que nós não somos mais circuncidados. Por isso que nossa marca hoje, a marca de relacionamento com Deus não é circuncisão. Todos em Abraão agora são abençoados, judeus e gentios. Paulo vai dizer que, portanto, não há mais judeu nem gentil, escravo, livre, homem ou mulher. Todos nós somos filhos de Abraão, porque nós recebemos uma bênção. Jesus era aguardado por quê? Porque ele entregaria, ele concederia bênção naquela terra prometida. O povo que aguardava pelo Messias, eles esperavam um Senhor que viria para abençoar aquela terra deles ali. Alguém que abençoaria as suas colheitas, faria frutificar as suas árvores, daria renda aos seus habitantes.
No entanto, quando Jesus vem, nós entendemos que a bênção ultrapassa em muito a expectativa do povo. Alguém lê para mim, por favor, Gálatas 3, verso 14. Gálatas 3, versículo 14. Bem rapidinho, gente, por favor. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção em Jesus ultrapassa qualquer expectativa que qualquer povo da aliança no Antigo Testamento pudesse ter. A bênção que Jesus concede, ela é muito maior. Por isso que a promessa a Abraão de bênção não é uma bênção somente para a terra, somente para a colheita, somente para uma coisa ou outra. É bênção. Deus só diz assim: aquele que te abençoar será abençoado. Em você serão abençadas todas as famílias da terra. Está entendendo? Jesus vem e ele cumpre essa promessa. Detalhe, ainda não plenamente. Em quarto lugar, qual era o último estágio da promessa? Havia uma promessa de um reino. Deus está dizendo a Abraão que ele geraria uma nação. Uma nação era alguém, algo que havia um rei, era um reino, era um povo separado, com sua própria cultura, suas próprias leis. E uma grande nação viria de Abraão. Gênesis 12, verso 2 diz isso, que dele surgiria uma grande nação. O reino está sendo prometido ali, mas depois, Jacó, lembram? Quando está dando a herança aos filhos, dividindo lá as porções, ele fala com seus pempenzinhos, né? Ali, José está do ladinho dele, tá o Benjamim, e tem os outros, daí uns vão ficar meio mordidos, assim, e tal. E o que acontece? Quando chega na vez de falar com Judá, ele diz assim: e o cetro estará com Judá. Ali já há uma promessa de reino. Ali já há uma garantia de que haveria um reino dessa pequena família ainda de 70 e poucas pessoas. Essa promessa vai além. Surge depois um grande rei. O reino se estabelece. Saul é levantado rei, fracassa, como qualquer um de nós. Deus levanta outro melhor do que ele, chamado Davi. Quando Davi é elevado ao trono, Deus vem a ele e faz uma promessa. Deus chama Davi, levanta ele ao trono e diz assim, segundo Samuel 7,16: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aqui está a grande explicação do porquê Jesus foi rejeitado. O povo aguardava um grande rei. Davi foi o maior rei que Israel já teve, um grande lutador, conquistador. Vem Salomão, um grande rei, porém em período de paz. E o reino fracassa depois disso. O reino é dividido, vão para o exílio, depois o reino do sul vai para o exílio, e desde então nunca mais foi a mesma coisa, até que eles passam a estar subjugados a Roma. No período de Roma, vem Jesus que nasce e ele é o Messias. Mas por que o povo não viu ele como Messias? Porque muitos esperavam alguém nascido no palácio. Muitos aguardavam um rei nascido, filhinho de rei, em berço de ouro, sabe aquele berço esplêndido? E Jesus não vem assim. O problema nosso é que Deus não vem cumprindo a nossa expectativa. Nós temos expectativa, só que nem sempre Deus faz exatamente de acordo como a gente quer. Entendeu? Nem sempre Deus vai atender o teu e o meu desejo. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que tu e eu queremos. Agora, esse rei vem, e ele é o herdeiro do trono, e ele continua hoje reinando. Só que muitos continuam não vendo ele assim. Muitos continuam não vendo Jesus como esse rei aguardado, como esse rei que viria. Por quê? Porque ele foi um Messias sofredor. Eles não esperavam alguém que sofresse, alguém que fosse morto. Eles não esperavam alguém que fosse entregar a sua vida. E mais, de forma tão humilhante, de forma tão constrangedora, de forma tão maldita, porque a própria Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Eles não esperavam alguém assim. Eles aguardavam o Messias, mas Jesus vem quebrando padrões. Ainda assim,
quando Jesus nasce, Lucas registra para nós que ele foi aquele rei aguardado que nasceu. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus é o rei que viria. Só que o povo não soube entender. Detalhe, próprio Jesus fala depois, conversando com Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele é o rei que estabelece o reino de Deus. Mas o povo não queria um rei assim. Estão entendendo, gente? Nós temos um contraste aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que todas esses quatro itens da promessa, e isso aqui é uma coisa que tu vai ver tanto no aliancismo quanto no dispensacionalismo. Essa aliança com Abraão e a promessa de semente, terra, bênção e reino. Isso aqui tu vai ver por tudo, ok? Por que o povo não entendeu? Porque essas promessas não se realizaram plenamente. Isso aqui ainda não se cumpriu plenamente. Jesus é a semente da mulher. Ele pisou a serpente, mas ainda resta algo. Por quê? Porque Paulo vai dizer que vocês esmagarão Satanás sob seus pés. A igreja ainda resta cumprir parte da promessa de esmagar a serpente. Tu está entendendo ou não? Jesus pisou a serpente, Jesus derrotou ela, mas cabe à igreja ainda realizar plenamente isso aqui. E nós estaremos fazendo isso até o momento que Jesus voltar. Nós precisamos derrotar o inferno. Nós não somos aqueles que ficam acuados, ou como diz Hebreus, nós não somos dos que retrocedem. A igreja é quem avança, a igreja é quem ataca, a igreja é quem tira as almas do fogo do inferno. Por isso Paulo diz, vocês pisarão Satanás sob seus pés. Além disso, nós ainda veremos se cumprir mais. Ainda há coisas, requisitos, ainda há aspectos dessas promessas a se cumprir. A terra é a terra que virá. Aí nós não estamos lá ainda. Nós não chegamos lá ainda. A bênção nós já temos em Cristo, só não de forma plena. O pecado ainda está entre nós, ele ainda está em nós, ainda tem muitas coisas acontecendo. Está entendendo? Em segundo lugar, como que se aguardava Jesus, ou qual é a importância da espera por Jesus? Nas especificações prometidas. Veja, o Antigo Testamento ele faz várias promessas, e muitas delas dão bastante especificações. O rei que viria, o Messias, o prometido, o ungido, aquele que vem, ele vai ser assim, assado, é desse jeito, é daquele, não era de qualquer jeito. Então olha só comigo, rapidinho. Primeiro, o nascimento de Jesus. O nascimento dele, o nascimento desse prometido não seria de qualquer maneira. Miqueias 5:2 fala isso. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre muitas, de ti sairá, de ti virá aquele que há de reinar em Israel. Ali nós vemos que está sendo prometido de forma bem específica. Tu entende isso ou não? Sim ou não? Jesus nasceu onde? Em Belém? Cara, e é tão louco que se tu for parar para pensar, na época não era tão comum haver um censo. Deus conduz o imperador a exigir um censo, fazendo com que José e Maria tenham que ir para Belém, para responder o censo, para dar os nomes lá. Deus conduz as coisas para fazer com que a promessa seja cumprida exatamente como ele disse que seria. Exatamente como ele prometeu, como ele disse que se cumpriria. Jesus nasce em Belém, Jesus vem a nós em forma de homem, e ele nasce
Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Em segundo lugar, a linhagem desse prometido não seria de qualquer maneira. Não viria de qualquer jeito. Havia uma especificação quanto a isso. Jesus seria descendente de Abraão e descendente de Davi. 1000 anos antes, Salmo 132 diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, pouquinho tempo depois de Isaías, Jeremias diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. O Messias, o ungido, viria, e ele seria daquela linhagem ali. Não poderia ser qualquer um. Jesus cumpre isso aqui. Jesus nasce e ele cumpre exatamente isso. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão 2000 anos antes estava se cumprindo naquele bebezinho ali. Além disso, a morte e ressurreição de Jesus mostram um cumprimento de uma promessa bem específica que havia sido feita. Em 700 anos antes de Cristo, Isaías falou algo assim. Isaías capítulo 53, lembra? O grande capítulo mais conhecido do servo sofredor mostra isso, cara. Mostra que ele haveria de morrer. Mas não só isso, ele haveria de ressuscitar. Já se sabia. A ressurreição de Jesus não era uma novidade, porque se esperava isso. Quem lia a Escritura, quem entendia a Escritura, quem cria na Escritura e estava aguardando com expectativa, sabia, entenderia que Jesus não permaneceria morto. Ele morreria, mas ele não ficaria retido pela morte. Depois disso, Salmo 16, versículo 10, Davi falando no Salmo, ele escreve que não permitirá que o meu corpo veja decomposição. Os apóstolos, lá em Atos 2, né? Se eu não me engano, falando sobre esse texto, eles dizem: Davi se decompôs, cara. Então não é dele que o texto está falando. Davi virou pozinho. Ele vai ressuscitar, amém, mas ele está lá. O caixão dele apodreceu e ele junto. Então não pode ser dele que o texto está falando. É de Jesus. Jesus cumpre isso aqui. Ele morre e ele ressuscita. Ele vem como Isaías 53 prometeu. Ele salva a humanidade. Ele é morto por nossa causa, em nosso lugar, mas ele ressuscita. Mateus 28, 6. Eu amo esse texto aqui. Vamos ler. Alguém abre aí, por favor. Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, terá a sua... Segura. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele vai morrer. Ok? Todos concordam? Ele dá a alma dele. Quem é que dá a alma e continua vivinho? Vai, morreu. Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Aí. E prolongará os seus dias. Quem é que morre e prolonga os seus dias? Tu percebe? Agora, Mateus 28, 16, se eu não me engano. Dá uma olhadinha aí. Mateus 28, 16. Mostra o cumprimento disso. Perdão. Eu acho que é mais versículo 6, não 16. Pode ler. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ele ressuscitou. Ele prolongou os seus dias. Jesus, por várias vezes, ele anuncia que haveria de morrer.
Só que ao mesmo tempo, essas várias vezes que ele fala da morte, nas mesmas várias vezes, ele diz que não ficaria morto. Quando ele fala do sinal de Jonas, em Marcos, por 3 ou 4 vezes ele fala isso. Jesus fala várias e várias vezes que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele não está morto. Deixa eu te dizer uma coisa, existem inúmeras religiões no mundo, zoroatrismo, budismo, islamismo, existem muitas religiões, nenhuma delas possui o seu fundador vivo, nenhuma delas tem o seu fundador hoje num trono vivo, reinando. Somente nós temos um Senhor vivo, somente nós temos um Senhor que disse: eu vou dar a minha vida, mas eu vou tomá-la de volta. Somente nós temos um Senhor que deu a sua alma em resgate de muitos, mas ele a toma de volta, porque não tinha pecado, portanto a morte não tinha poder sobre ele, e ele toma ela de volta. Somente nós temos um fundador de uma religião que está vivo. E vai ter uns, Jesus não criou uma religião. Vai te deitar. Em quarto lugar, a promessa de triunfo a Jesus, ela é muito específica. Aquele rei que viria, que havia sido prometido, Salmos 2, mostra que ele triunfaria, ele estabeleceria um reinado de paz, mas essa paz que ele estabelece é com um cetro de justiça, ou como Salmo 2 fala, vara de ferro. Cara, Jesus estabelece a paz, e a paz que ele estabelece com vara de ferro, ou seja, a paz que ele estabelece não é por meio da paz. A gente falava isso na sexta-feira lá, lembra? Na HF. Cara, não há estabelecimento de paz por meio da paz. É tolice isso. É tolice. A paz é algo que é imposto. Ela é imposta. Quando Jesus vier e ele vai estabelecer a paz, ele vai fazer isso matando seus inimigos. Derrotando seus inimigos. É com vara de ferro. É com vara de ferro. Por isso que em Mateus 28, 18, Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade pertence ao Senhor. Não há nada neste mundo, nem fora dele, do qual Jesus não possa dizer: é meu. Toda autoridade pertence a ele. Tudo é dele. Portanto, ele pode dizer, e ele pode desdizer o que ele quiser, na hora que quiser, porque tudo é dele. Ele triunfa. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o inferno, ele triunfa sobre toda a criação. Ele triunfou. Grava isso aqui, ó. O povo aguardava, a vinda dele havia sido prenunciada, prometida, profetizada. A questão é, e hoje? Porque a vinda de Jesus também é prenunciada, profetizada, prometida. Nós temos dificuldade em acreditar nisso? A minha pergunta para ti é: tu tem dificuldade em acreditar que ele vai vir? Tu entende? O povo aguardava Jesus. Eles sabiam que viria alguém em algum momento. Eles sabiam que haveria de vir alguém que foi prometido, mas eles viviam a vida assim, sabe? E nós vivemos como? E a nossa vida reflete a nossa espera por Cristo? A nossa vida testemunha de que nós estamos aguardando o momento de ver o nosso Senhor? Eles aguardavam o Messias, mas como a própria Bíblia diz, eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Eles não reconheceram o tempo em que Jesus viveu entre eles. A minha pergunta para ti é: tu tem observado os sinais, tu tem observado o que tem acontecido à tua volta, o que tem acontecido no mundo, para saber se está próximo da vinda de Jesus ou não? Ou tudo que acontece tu pensa: não, nada a ver. Não é isso aí. Ou tu é mais cético do que o mundano, do que o ímpio. Porque tem ímpio, eu já vi ímpio dizendo: tá no fim dos tempos mesmo.
Ok, eu concordo. A diferença é que eu estou tentando ficar obediente. O cara está saindo na noitada, aprontando, fazendo e acontecendo. Tudo bem, por enquanto. Mas e você? Entende? Deixa eu tentar não tratar de forma tão literal agora. Tenta entender. Toda vez que isso aqui acontece, ó. Dificilmente eu faço isso, né? Mas olha para a tua volta aí. Olha do teu lado. Olha para o irmão que está ao teu lado. Isso. Menos. A Bianca já quase foi dar um beijo no Davi ali. É só olhar, eu falei. Olha isso aqui à tua volta, cara. Isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aí, muito bom. Toda vez que nós nos reunimos como corpo, o Senhor está conosco. Vocês concordam comigo? Primeiro porque é o corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo está reunido, então Cristo está reunido. Concordam? Se o meu corpo está em algum lugar, logicamente eu estou naquele lugar. Jesus está conosco. Apocalipse mostra isso para nós, capítulo 1. Jesus é aquele que anda entre os castiçais, os candelabros. Então, nós sabemos, quando a igreja está reunida, Jesus está presente. Entendido? Toda vez que a igreja está reunida, toda vez que nós estamos cultuando, Jesus vem até nós. Então não é uma coisa só de tu se preparar para o último dia. Eu quero me preparar para aquele dia. Não, tu tem que se preparar para hoje. Tu tem que viver pronto para hoje. Hoje Jesus está aqui. Jesus veio até nós. Jesus está aqui. Ele está andando em nosso meio. Toda vez que nós nos reunimos, é o corpo de Cristo reunido. É o próprio Cristo vindo ter conosco. O problema é que hoje a gente ouve muito pouco isso. Quer ver um detalhe? Vocês já, provavelmente poucas vezes, se é que já ouviram falar, que nós estamos unidos a Cristo hoje aqui de forma mística. Só que tu fala místico, hoje o pessoal já acha que é misticismo. A união da igreja com Cristo é mística. Nós estamos unidos a Cristo e Ele está conosco. E isso é a comunhão que é expresso de forma visível na ceia do Senhor. Aquilo que nós fazemos ali, pegando o pão, pegando o cálice, participando do corpo e do sangue, é visivelmente o que acontece de forma mística. Entende? É isso que ocorre quando nós estamos reunidos. Agora, 5 razões por que nós precisamos confiar em Jesus e aguardar por Ele. Para encerrar. 5 razões, bem rapidinho. Em primeiro lugar, Jesus é a semente da mulher e de Abraão. Se ele é, de fato, a semente que Deus prometeu, tanto a Eva quanto a Abraão, então, e se nós cremos nele, então nós temos que aguardar por ele. Afinal de contas, Gálatas 3 mostra para nós, versículos 16 e versículo 29. Presta atenção. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Versículo 29. Presta atenção nisso aqui. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Cara, se tu crê em Jesus, que ele é a semente de Abraão, e a promessa foi feita ao descendente, e nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros dessa promessa, tá entendendo? Porque nós estamos em Cristo, e por estar em Cristo, somos filhos de Abraão. Isso tem que gerar em ti e em mim uma expectativa por Jesus. Isso tem que gerar em nós uma expectativa, um anseio. Por isso que a Bíblia diz que são benditos aqueles que aguardam a sua vinda. Tu tem que ter isso aqui, cara. Tu não pode viver os teus dias aleatoriamente, sabe? De forma louca. Ah, tá muito corrida essa semana. Tá, cara, ok, eu concordo. Nós temos vivido tempos corridos. Mas tu teve tempo para pensar na vinda do Senhor?
Tu lembrou disso? Tu sequer lembrou que Jesus vai voltar em algum momento essa semana? Ou não? Ou a tua vida está passando muito batida que nem de Jesus tu lembra? Em segundo lugar, nós temos que confiar em Jesus e aguardar por Ele, porque Ele é a nossa segurança. Jesus é a nossa segurança. Nós não estamos mais limitados a um local. Por que agora nós não precisamos de uma terra prometida que gera em nós segurança? Que gera em nós, tranquilidade. Agora nós temos a nossa terra. Porque nós estamos em Cristo e por estarmos nele, onde nós estivermos, Ele é a nossa segurança. A questão agora não é mais somente física. Então, se eu estou em Jesus, eu tenho segurança. Ninguém vai me bater. Ninguém vai me assaltar, ninguém vai me roubar, Não. Não é isso. Não é isso. A promessa de segurança em Cristo é, apesar do que possa acontecer com a gente, nós estamos seguros nele, porque ele disse que da sua mão ninguém arrebataria os seus. Amém? Amém mesmo? Tu confia nisso? Tu crê nisso? Tu te alegra por isso? Tu glorifica a Deus por isso? Ele é a tua segurança, apesar das circunstâncias. Nós iniciamos isso aqui orando pelos enfermos. Tem enfermos no nosso meio. Não é isso que define. Nós temos pessoas com dificuldade financeira. Nós temos pessoas com vários outros tipos de problema. Não é isso que define. É Jesus quem define. Nós estamos nele, e por estarmos nele, temos segurança. Amém? Em terceiro lugar, a bênção que Deus prometeu a Abraão, ela implica em missão para o mundo. Se a bênção que Deus prometeu a Abraão, e nele seriam benditas todas as famílias da terra, essa bênção que alcançará o mundo precisa implicar em missão. Como que hoje a bênção alcança as pessoas? Pelo Evangelho. É o Evangelho que é a bênção. É Jesus a bênção que é anunciada. Nós temos o dever agora de anunciar isso, de entregar essa notícia, de dizer, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Tem esperança, tem solução. Há um Redentor. Há alguém que redime. O teu e o meu pecado tem solução. E o nome da solução é Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo e precisamos anunciá-lo aos outros. Cristo resgatou a nós da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição de si mesmo. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele se tornou maldição para que nós recebêssemos a bênção dele. Cara, isso é louco demais. Em quarto lugar, ou melhor, em terceiro. É terceiro ou quarto? Quarto. Obrigado, Gui. Jesus foi morto para que nós tivéssemos vida. Cara, eu acho que tu não entendeu, vou repetir. Gente, atenção. Aqui. Todos atentos? Estão prestando atenção? Quarto lugar. Jesus foi morto para que nós tivéssemos vida. Amém? Cara, se isso aqui não gerar alegria em ti, te mata. Já está morto. Já passou Setembro Amarelo, né? Eu posso falar tranquilo agora. Ninguém mais vai se matar só porque eu falei. Então, te mata. Jesus foi morto para que a gente tivesse vida. Isso quer dizer o quê? Que nós estávamos mortos. Cara, a gente estava morto, não tinha esperança. Morto não faz nada. Morto não se alegra. Morto não aproveita. Morto não tem nenhuma atitude. A Bíblia está dizendo que Jesus foi morto para que nós tivéssemos vida. Nós somente vivemos, nós somente temos vida eterna porque houve um dia que Jesus deu a sua vida. Ele derramou até a última gota de sangue.
E é por isso que hoje nós temos vida. E é por isso que nós nos alegramos. E é por isso que nós temos expectativa. Não somente de que nós temos vida agora, mas de que nós estaremos com Ele para sempre, vivos eternamente. Basicamente, em Jesus, nós nascemos 2 vezes para morrer apenas uma. Em Jesus, nós nascemos 2 vezes para morrer apenas uma. A questão é que quem está fora de Cristo nasceu 1 vez, mas morrerá 2. Está entendendo? Nós temos vida em Cristo. Nós vivemos nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 5º lugar, o rei está no trono. Ele está no trono triunfantemente. E isso aqui precisa fazer com que, além de ansiar pela sua volta, além de desejar ardentemente, nós façamos o possível e o impossível para que essa vinda dele seja antecipada. A missão, Pedro fala isso, né? Que nós precisamos anunciar a fim de que a volta dele seja precipitada, seja apressada. Esse rei já está no trono. É uma questão de confiança. Tu crê que Jesus reina hoje ou não? Tu crê que Jesus está no trono ou não? Paulo fala, 1 Coríntios 15, do 22 ao 25, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destituído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está reinando, ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o inferno, ele é triunfante e continuará sendo. Tudo pertence a Ele, Ele reina, Ele tem poder, nós estamos debaixo do seu poder, Ele é Senhor sobre nós, e por estarmos nele, nós temos segurança, nós temos expectativa, nós aguardamos ansiosamente pelo retorno desse Rei. Bendito é o nome dEle, glorificado seja o nome de Jesus, bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dele. Isso precisa gerar expectativa. Por que que Deus prometeu essas bênçãos? Por que que Deus prometeu a Abraão, a Eva? Por que que Deus prometeu bênção, semente, terra, reino? Por quê? Porque Ele queria que o povo não só soubesse que viria alguém, Ele queria que o povo desejasse a vinda desse que viria. Deus revelou que viria não porque Ele queria que o povo soubesse, não era uma mera informação. Deus não está aqui apenas te informando hoje que Jesus vai voltar para tu saber, legal, um dia Ele vai voltar. Não, Ele revelou e Ele prometeu porque Ele queria que o povo desejasse com ardência no coração, assim como Deus quer de ti e Deus quer de mim hoje, que nós ansiemos, que nós desejemos pela volta de Cristo, como se fosse já. Glória ao nome de Deus. Ele virá, Ele virá. Glória ao nome de Jesus. Bendito o dia em que nós veremos a face do nosso Rei, que está vivo, que está reinando. Ele virá. A questão é, tu tem expectativa nesse dia ou não? Tu aguarda ansiosamente por esse dia ou não? Jesus veio como havia sido prometido, e Deus não falha nas suas promessas. Portanto, se Ele prometeu que virá, Ele virá de novo. Ele virá de novo. Como que você está para o seu retorno? Cara, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu cresci no pentecostalismo. Eu ouvia o tempo todo os pregadores dizendo, tu tem que te preparar, tu tem que te preparar. Houve um tempo que eu conheci as doutrinas da graça, calvinismo, e amei por elas, glória ao nome de Deus. Mas houve um tempo que eu pensei, não, que estar pronto, afinal, se eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não! Aquele que é salvo para sempre continua buscando santificação. Tu tem que estar pronto para o dia da vinda de Cristo. Tu precisa te preparar para o dia da volta dEle. Tu precisa te santificar. Tu precisa te aprimorar. Tu precisa entrar nos trilhos para quando Jesus voltar. Bendito é o nome de Cristo. Ele vai voltar.
Ele vai voltar. Prepare-se para esse dia, prepare-se. Eis que aquele que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Ele vai voltar. Hebreus diz para nós que aquele que vem virá e não tardará. Ele vai voltar, assim como ele disse que viria e veio. Ele está dizendo que virá e ele vai vir. Creia, espere com expectativa, espere ansiosamente, porque ele virá ao nosso encontro, ele virá nos buscar, ele virá para ter conosco. Bendito será esse dia. Eu não vejo a hora desse dia chegar, eu não vejo a hora de ver o rosto do meu mestre, eu não vejo a hora de ver o meu Senhor, eu não vejo a hora de ver Jesus. Fica de pé, glorificando o nome do Senhor, porque Ele vem, Ele prometeu e Ele vem, Ele vai voltar. Esteja você preparado ou não, esteja você pronto ou não, melhor se estiver, mas se você não estiver, Ele vai voltar igual, não depende de ti somente, Ele vai voltar. Prepare-se, busque a Ele, anseie por Ele. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos responder o sermão de 3 maneiras. A primeira delas, participando desse Senhor. Participando do corpo e do sangue do Senhor. Ele veio. Ele prometeu que viria e veio. Ele veio, ele derramou o seu sangue, até a última gota de sangue. O seu lado foi perfurado para mostrar que já não havia mais sangue. Saiu uma mistura de sangue e água. Por quê? Porque ele derramou até a última gota. Nós vamos participar do Senhor hoje, mostrando que temos comunhão com Ele, que estamos nele. Pegue o pão, mergulhe no cálice. Eu acredito que todos aqui já estão acostumados. Pega o pão e mergulhe no cálice. Cálice bronze é vinho. Cálice dourado né? Cálice dourado é suco. Certifique-se antes de pegar, por garantia. Só para as crianças não sair tudo torto daí. Segundo lugar, nós vamos cantar. É mais do que justo que aquele que entregou a sua vida a nós, por nós, receba de nós louvor. Se Ele deu a vida em nosso lugar, o mínimo que a gente precisa fazer é cantar, é louvar, é bendizer a Ele. Amém? Cante alto, cante se isso não for amor, cara. O céu não é real, não existe, não tem. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar ao Senhor, com os nossos dízimos, ofertas. O Chico não veio, tu pode fazer a mão para nós. O Misael vai ficar com a maquininha ali atrás, tem o QR Code, tem o gasofilácio. Oferte generosamente, porque a igreja avança com as ofertas e os dízimos. Nós não somos caça-níqueis, mas também nós não somos uma igreja que prega miséria. Não precisa dar o teu dinheiro. Não, tu precisa sim. Amém? É bom falar isso, né? Precisa sim. Se não der, tu é avarento. É tão bom falar. Seja generoso, generosa, assim como Deus é conosco. Pai, nós queremos reconhecer a tua grandeza. Nós queremos bendizer, Senhor, porque não somente tu prometeu que enviaria alguém, como tu enviou o teu filho. Tu não enviou qualquer um, Senhor. Tu enviou o que tinha de melhor. Tu enviou o teu Filho amado. O próprio Deus vem até nós para nos resgatar e nos salvar. Obrigado, Senhor. Agora nós confiamos que assim como tu prometeu que viria a primeira vez e veio, haverá uma segunda vinda. E nós esperamos ansiosamente por ela. E nós cremos que tu virá. E nós cremos que essa vinda não tardará. Senhor, nós estamos olhando o que está acontecendo no mundo, o que tem acontecido à volta, e nós estamos perplexos, Senhor, com a realidade, com a fidelidade com que a Tua Palavra disse que isso aconteceria. Nada disso é novo para nós, porque a Tua Palavra já havia dito que seria assim.
Nós confiamos que não falta muito para o teu filho voltar. Faz com que estejamos prontos, que estejamos preparados, com que estejamos aguardando ansiosamente a face do nosso Senhor vindo sobre as nuvens, quando todo olho o verá. Ajude-nos, Senhor, a confiar nisso e a viver por isso. Ajude-nos, Senhor, a esperar esse dia, que esse dia não nos pegue desprevenidos, que esse dia não nos pegue despreparados, mas que estejamos aguardando com expectativa e anseio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor.